pessoal, tudo bem? E a gente chega ao nosso 10º episódio do programa Olhares Juvenis. Que alegria ter conseguido caminhar até aqui. Essa é a primeira temporada desse programa, dessa parceria da Confederação Metodista de Juvenis e do Departamento Nacional de Escola Dominical, com o apoio das federações de juvenis da Igreja Metodista, e tem sido uma experiência incrível. Essa primeira temporada, a gente está falando sobre maturidade cristã, que é o tema principal dessa revista Crescer, Flâmula Juvenil, que foi lançada agora, nesse primeiro semestre de 2021, e a gente já convida você a adquirir esse material. Você pode acessar angular.com.br para conseguir adquirir o seu material, usar nas classes de escola dominical, nos grupos pequenos, nas células. É um material de enriquecimento que quer promover discussões a respeito da maturidade cristã. E esse 10º episódio fecha a segunda unidade dessa revista. Essa unidade que a gente está falando sobre maturidade cristã e igreja, pensando quais são as marcas de uma igreja madura. E para fechar essa unidade, a gente não podia não falar de dons e ministérios, uma marca da identidade da igreja, né? Dons e ministérios, o que é isso? Isso tem relação, não tem? Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar. E para começar, eu quero chamar a Débora Gris. Débora Gris, olha que nome chique, gente. Eu gostei disso, Débora, muito lindo. Débora é da Igreja Metodista do Matão, na cidade de Piracicaba, e é assessora da Confederação Metodista de Juvenis. Débora, então seja muito bem-vinda. E um olá para a galera. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E muito bom também falar sobre um tema muito importante, né? Que está sempre caminhando com a gente na Igreja Metodista. É isso aí. A Débora faz parte da equipe nacional de liderança dos juvenis e é uma honra ter você com a gente nessa conversa. E para conversar comigo e com a Débora, mais um menino do Goiás. Eu recém gravei agora com o João Pedro e hoje a gente também recebe aqui o Gabriel Mastrella, mas que geral conhece como Mastrella. Mastrella é o presidente da Federação de Juvenis da 8ª Região, da Igreja Metodista de Goiânia. Mastrella, seu olá para a galera. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigado, pastor e equipe, pelo convite. E vamos lá falar desse assunto que com certeza é bombástico e causa muita confusão. Que a gente possa ajudar com isso, né? Vamos embora. Eu acho que causa mesmo, né? Pelo menos em mim, em algum momento na minha construção de fé, eu precisei parar para estudar, para entender isso, porque isso se torna importante na forma como a gente exerce a missão, né? E por que a gente precisa falar de dons e ministérios numa revista sobre maturidade cristã? Quando a gente lê a introdução dessa lição, ela já traz essa resposta para a gente. Ela fala o seguinte: um dos frutos da maturidade cristã é ter um compromisso missionário, e isso significa colocar os nossos dons a serviço do reino, né? Exercer um ministério. E aí, para pensar sobre isso, a lição traz o texto de Romanos 12, do verso 3 ao verso 8. E para começar a nossa conversa, eu quero chamar a Débora, porque a Débora vai ajudar a gente a olhar para esse texto bíblico e destacar algumas questões importantes. Débora, o que de importante você destaca no texto bíblico? Enquanto eu li o texto, tem algo que a gente sempre pensa quando a gente está lendo, né? Esse texto de Romanos 3 até o 8, que é sobre a igreja ser um corpo, claramente, e que cada um tem uma função, assim como o corpo, né? Cada parte tem a sua função, na igreja também cada um tem a sua função. E algo que a lição deixa muito claro e que a gente precisa entender é que nenhuma parte é melhor ou mais essencial do que a outra, mas que tudo trabalha para que tudo possa fluir de forma natural e funcionar naturalmente. E algo que eu gostei muito também é que no versículo 8, ele fala sobre os dons, que não é apenas para você cumprir eles, mas também cumprir eles com zelo, com alegria. Tudo que a gente for fazer não é só fazer por uma obrigação, talvez, ou porque a gente recebeu esse dom e a gente precisa
trabalhar nele dentro da nossa igreja, mas também fazer isso sempre com muita alegria, sempre fazendo da melhor forma possível. E isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, nesse texto, e é isso. Mas, Trela, você tem alguma coisa que você quer acrescentar aí, nessa coisa de quando você lê o texto, algo que te saltou aos olhos? Achei isso interessante, uma palavra que Paulo decidiu usar lá no versículo 3, que é a palavra moderação. É uma palavra muito importante para a gente quando a gente entende realmente o que é dom e ministério. Que a gente não é nem de mais nem de menos. Acho que é isso que essa palavra quer dizer para a gente. E é muito importante. E é isso mesmo, né? Ele convida, porque às vezes a gente acaba achando que porque tem um dom, porque tem um ministério, tem uma função na igreja, às vezes isso soa meio como tentador e você acaba correndo, né, o risco de se sentir, né, de pensar de si além do que convém. E Paulo fala, segura a onda aí, galera. Ainda mais falando com líderes, né, que é o que a gente está aqui hoje, tipo, é complicado e a gente precisa sempre manter a cabeça no lugar. Outra coisa Paulo ele começa a falar dos dons e ele cita alguns, mas que nem a lição diz, a gente não deve se prender isso aqui, até porque Paulo ele menciona outros dons em outras partes da Bíblia, como ele fala em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4, do 1 ao 15. E tem vários dons, é a forma como Deus se manifesta através da vida de alguém, baseado no talento dela, baseado na afinidade dela com alguma coisa. Então, aqui, Paulo, ele fala de alguns, mas nós somos vários, como você disse, né? A gente tem uma pluralidade muito grande. Então, cada um tem uma função muito específica e muito essencial do corpo. Beleza, é uma experiência, assim, que é muito do nosso tempo, é a galera que está trabalhando com malabares, por exemplo. Isso é uma realidade, não é? Na idade de vocês. Eu vejo assim, você imagina Paulo falando de dom de malabares lá na carta do... Sem chance, né? Então, essa coisa da criatividade, assim, e à medida que a missão vai acontecendo, as necessidades vão surgindo e Deus vai entregando ferramentas para a gente realizar a missão da melhor maneira possível. Mas vamos seguir, que eu estou adiantando, dando spoiler aqui da nossa conversa, né? Mas, Trela, quando a gente pensa em dom e ministério, essas duas palavras, elas se relacionam, né? Como é que você pode ajudar a gente a entender essa relação entre dom e ministério? Olha, pastor, eu gostei muito dessa palavra que você usou aí no final. Ferramenta. Achei uma palavra muito, muito importante. Até fiquei surpreso, porque é sobre isso mais ou menos que eu vou falar. E para mim falar, eu acharia legal eu pegar o próprio material para ajudar. Lá na página 3 fala assim, ó. Ministério é o espaço de serviço onde aplicamos nossos dons trabalhando em conjunto para o cumprimento da missão. De forma mais elaborada, os nossos dons são um meio que nos levam para um fim. E o trajeto desse meio para esse fim gera um caminho. O caminho é o ministério e o fim é o cumprimento da missão. Agora, de forma mais juvenil. Gente, eu tô tão emocionada, isso é quase uma poesia, homem de Deus. Que coisa linda que você falou. Meu Deus do céu! Deixa eu colocar de forma mais juvenil. De forma mais simplesinha. É um trabalho. É um trabalho e nós, como trabalhadores, temos um conjunto de ferramentas e habilidades que nos ajudam a cumprir esse trabalho. Por exemplo, se eu sou um carpinteiro, é meu trabalho, o meu propósito final é construir algo a partir da madeira, seja uma cadeira, seja uma mesa, seja uma casa, alguma coisa a partir da madeira. E o que vai me ajudar nisso vai ser a minha criatividade, vai ser a minha facilidade de usar o martelo, a minha visão de geometria, essas coisas. E eu diria que esse nosso trabalho é o ministério, e aquilo que me ajuda a exercer esse trabalho de forma fácil, e não somente fácil, mas excelente, são os nossos dons. Meu Deus, tô aqui, ó, de queixo caído, eu tô segurando, assim, para não cair o queixo, entendeu? Porque, caraca, muita coisa bonita que esse homem falou, gente. E que lindo, que legal. Eu acho que, gente, eu não vou falar mais nada, porque vocês já falaram muita coisa, né? Vamos seguir aqui o papo, que eu tô até com medo de onde isso vai dar, porque o negócio já começou muito bom, né? E aí, a lição tem essa preocupação em trazer referências sobre dons, em trazer referências sobre ministérios. E aí eu queria pedir isso, Mastrela, para a gente primeiro pensar em dom.
o que a lição fala, o que a lição ensina para a gente sobre dom. Eu sei que você já deu, né, você já falou dessa relação, mas se a gente vai aprofundar um pouquinho mais, se a gente coloca a palavra dom no quadro, por exemplo, né? E aí a gente vai... O que essa lição diz para a gente que são os dons? Ela fala para a gente que os dons são diferentes, mas apesar de diferentes, são todos igualmente importantes. Ele fala para a gente também que esses dons que a gente tem, a gente não consegue conquistar eles, não tem trabalho que nos leve para conquistar esses dons, mas que esses dons são dados a nós de graça, pela graça. É Deus que dá a cada um da forma que ele quer, para um fim proveitoso, assim como fala na Escritura e no próprio material. E fala o terceiro tópico, e acho que o mais importante de todos, que todos esses dons devem ser praticados com amor. Porque no final de tudo, o que realmente vai importar é que a gente faça tudo isso com amor, por amor, pelo amor. Assim como os dons, o próprio material fala pra gente sobre os ministérios também. E agora, a gente está na página 43, se eu não me engano, a gente vai para 42, né? Que seria a segunda. 42. Isso aí. Que fala assim, ó. Os ministérios respondem aos imperativos do reino de Deus, às necessidades do corpo de Cristo e da comunidade humana. Desenvolve-se no espírito do serviço e na expressão da unidade de todo o corpo. O que ele está falando aqui para a gente, que o ministério vai ter sempre como objetivo, como olhar, como foco, o que me transcende, o que sai de mim, o que vai além de mim. O meu ministério nunca vai ser para mim. Assim como o dom. A gente pode traçar aqui até esse paralelo do dom e ministério nunca ser para mim. Porque o meu ministério vai ser sempre o meu serviço para o próximo. O meu serviço a Deus. Inclusive tem ali para cima uma listagem de alguns ministérios, alguns dons que a própria material traz para a gente. E eu acho isso muito interessante. O material enfatiza que o ministério sempre olha para o próximo e para Deus. É isso aí, né? Assim, o fundamento dessa palavra é serviço, né? E aí, Débora, eu queria te fazer essa pergunta. Nessa perspectiva, a igreja consegue existir sem ministério? Não consegue, de jeito nenhum. Porque, assim, se o ministério ele é essencial para que o corpo viva, e a nós, enquanto igreja, nós somos uma junção de pessoas, né? Uma assembleia, tirando da origem da palavra, nós somos pessoas que se encontram, que se ajudam, pessoas que caminham juntas, pessoas que crescem juntas na fé, e o ministério é para a edificação do corpo também, né, para que a gente possa cumprir o nosso papel de levar o evangelho para as pessoas lá fora. O ministério, ele é o essencial para que a igreja funcione. Sem o ministério, a igreja não funciona de jeito nenhum. E a gente começa a pensar, na página 43, o material fala assim, o papel da igreja do mundo é colaborar com a missão de Deus de levar salvação a todas as pessoas. O principal ministério, quando a gente está falando desse assunto, é o ministério da reconciliação, que era o ministério de Jesus. Então, o Cristo manifestado na pessoa de Jesus aqui na Terra. O ministério dele, o principal propósito dele aqui foi para que a gente pudesse reconciliar com Cristo. Então, o ministério da igreja, a igreja é um ministério, o nosso ministério, o ministério que todos nós temos, independente do seu dom ou de como o seu dom se manifesta dentro de um ministério. Todos nós temos o ministério da reconciliação, nós somos responsáveis por apresentar a salvação ao mundo e levar as pessoas até Deus. Então, não é nem falar assim, sem ministério a igreja não funciona. A igreja é um ministério. E assim como ela é um ministério, ela tem pequenas partes dela que trabalham juntas para que o reino avance, né? Para que a igreja possa ser edificada, para que a gente tenha uma organização toda dentro da igreja, para que a gente funcione de uma forma melhor. Mas a igreja, propriamente falando, assim, ela é um ministério. Não tem como a gente falar de igreja e não falar de ministério. Gente, eu tô encantadíssima, não tenho nada para dizer mais, porque qualquer coisa que eu falar vai ser demais, assim. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e terminar já, porque a gente já está assim um pouquinho estourado do tempo, mas eu queria, vou perguntar para Débora. Débora, quando você lê essa lição, esse texto bíblico, que desafios você acha que ela traz para quem é juvenil?
Juvenil gosta de falar que ele é o presente da igreja, porque a gente realmente é. A gente não é só o futuro, a gente também é o presente. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, não, eu faço parte da igreja, então a gente precisa cumprir com essa responsabilidade, entender qual é o nosso dom, porque Deus dá dom sim para Juvenil, e a gente precisa ir atrás de exercer esse dom, né? O ministério é o dom na prática. E aí, então, fica esse desafio, descubra o seu dom. Vai exercer isso na sua igreja, não importa quantos anos você tem. Sempre tem um lugar para você, seja aprendendo em algo que você já tem afinidade, para que um dia você possa assumir isso de forma completa, seja já exercendo seu dom na prática. Mas é isso aí. Tem que trabalhar assim. Mas, Trela, e você? Que desafios você acha que essa lição traz para quem é juvenil? A Débora colocou mais ou menos tudo que tinha para colocar, mas eu ainda vou adicionar aquele fator de que a gente é desafiado a não ficar parado, a sair do lugar, a se mexer, a não ficar estagnado. Acho que o maior desafio é que a gente entender, como pessoas de pouca idade, que às vezes nem tudo é sobre experiência, que às vezes é sobre coragem, que às vezes é sobre inovação, às vezes é sobre a gente, do jeito que a gente está agora, decidir sair do lugar e fazer algo. Que a nossa idade não impede que a gente faça muitas coisas, ou coisas grandes, coisas importantes. Pelo contrário, a nossa idade não deve ser um agente que nos proíbe, que nos impede, deve ser algo que nos impulsiona a querer começar cedo, para conseguir ir ainda mais além do que a gente imagina que a gente consiga. Gente, fica aqui a minha gratidão. Ai, que delícia, eu tô com meu coração cheio aqui, muito cheio da presença de Deus, pela colaboração de vocês, muito obrigada. Gente, um beijo grande, dá tchau pra galera, segunda temporada vem aí, e vocês já estão convocados para voltar na segunda temporada, tá bom? Que bom! Um beijo, tchau, tchau!